Um exemplo de consolidação pulmonar é que acontece na pneumonia. A pneumonia, ela é uma infecção pulmonar que é decorrente de vírus ou bactérias, que vai fazer com que o nosso sistema imunológico produza reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias vão fazer com que lá nos alvéolos, lá nos bronquíolos, ou seja, nas partes mais terminais da árvore brônquica, a gente tenha um acúmulo de líquido, um acúmulo de secreção. Esse acúmulo de secreção vai fazer com que durante a palpação do frêmito, a gente tenha um frêmito aumentado, porque a gente vai ter mais sólido dentro do pulmão e isso vai fazer com que a vibração seja maior na sua mão. Com relação à percussão, a gente vai ter que na pneumonia a percussão ela vai ser maciça justamente porque a gente tem mais sólido do que ar dentro do parênquima pulmonar. E por causa dessa secreção que acontece nos alvéolos, a gente vai ter que na ausculta, a gente vai ter presença de estertores finos, que seriam ruídos adventícios, do tipo descontínuos, que acontecem principalmente no fim da inspiração. Na situação de derrame pleural, a hora que você for fazer o frêmito, no local onde você tiver esse derrame pleural, a gente vai ter uma diminuição desse frêmito. Isso acontece porque é como se o líquido ele ficasse interposto entre o pulmão e a sua mão, então diminui a sua sensibilidade em relação a essa vibração que deveria ser transmitida, porque é como se a gente pensasse que aqui no caso, a gente também vai ter essa cavidade pleural, né, em todo o pulmão, e se você tem aqui um acúmulo de líquido aqui embaixo, dentro dessa cavidade pleural, o pulmão ele vai ficar lá atrás, e a hora que você coloca a mão aqui e pede para o paciente falar 33, a vibração que você vai sentir, ela vai ser reduzida, tá? É como se tivesse um anteparo entre realmente o parênquima do pulmão e a sua mão. Já na percussão, ao invés de você ter um som claro pulmonar, a gente vai ter uma maciez, porque a gente vai ter que esse líquido que está preenchendo a cavidade pleural, ela vai reduzir o espaço de ar que existia antes. Na ausculta, ao invés de a gente ter presença de murmúrio vesicular, a gente vai ter no derrame pleural a ausência de murmúrio vesicular, justamente por causa dessa presença de líquido na cavidade pleural. No pneumotórax, a gente tem a presença de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, toda essa região aqui vai conter ar para daí vir o parênquima pulmonar. Então, no caso da palpação no frêmito, a gente vai ter uma redução do frêmito, porque a gente tem que esse ar, da mesma forma que acontecia no derrame pleural, ele vai funcionar como um anteparo entre a sua mão e o parênquima pulmonar. Então, a gente vai ter ar nessa região, dificultando que a sua mão sinta a vibração que acontece lá dentro quando a pessoa fala 33. E na percussão de um pulmão que tem o pneumotórax, a gente vai ter que todo o lobo comprometido, a gente vai percutir e a gente vai ter um timpanismo, porque a gente tem um excesso de ar ali. Na ausculta desse pulmão, a gente também, pela presença de ar em toda essa região de cavidade pleural, lembrar que esse ar não está dentro do pulmão, ele está dentro da cavidade pleural. Então, primeiro a gente tem cavidade pleural para depois pulmão. A gente também vai ter uma ausência de murmúrio vesicular em relação a um pulmão sadio.